Foi feito um estudo recentemente sobre meditação aplicada com profissionais da área da saúde, de diferentes profissões. Eu já vou dar alguns exemplos para conseguir observar, medir se a meditação realmente conseguia ter efeitos positivos na diminuição do desgaste psicológico e do desgaste emocional a que estes profissionais são sujeitos por se confrontarem diariamente, com muita frequência, com o sofrimento de outros seres humanos. O que é que já se sabe já há muito tempo e foi medido nestas pessoas? Elas foram sujeitas a essa confrontação, a imagens de seres humanos em sofrimento, seja apenas a expressão facial ou de certos ferimentos. E o que acontece e foi observado onde? Através de determinados sinais fisiológicos e também no funcionamento do cérebro, é que se ativavam regiões do cérebro associadas ao sofrimento, à dor que a outra pessoa está a sentir. Ou seja, há uma parte de nós que, por reflexo, sem as pessoas terem consciência disso, como que reproduz ou replica a experiência que o outro está a ter. Nós vemos o sofrimento de uma pessoa por ter um certo ferimento no braço direito, por exemplo. A área do nosso cérebro associada à dor, nessa parte do nosso corpo fica ativa. Portanto, é como se nós, de certa maneira, reproduzíssemos aquela experiência em nós. Então, e o que é que acontece? O que acontece é que isto acontece a todas as pessoas, mesmo àqueles profissionais que já têm muita experiência e vão desenvolvendo certos mecanismos de se distanciarem, de se desensibilizarem daquilo que está a acontecer. Às vezes até algumas pessoas dizem, não, eu não sinto nada, eu já trabalho nisto há muito tempo, isso já não me afeta, mas não é verdade. Por isso é que é muito interessante estes estudos que verificam, através destes sinais que são lidos no nosso corpo, o que é que de facto está a acontecer. E o interessante destes estudos científicos é que traz uma nova visão, mais rigorosa, porque realmente o relato das pessoas, aquilo que as pessoas dizem que estão a sentir ou não estão a sentir, nem sempre é verdade. E então o que foi verificado é que até mesmo os profissionais com mais experiência foi observada esta reação de sofrimento, a que chamaram de empatia. Neste contexto, empatia é a reação, esse reflexo que causa sofrimento, mal-estar e até mesmo repulsa. Isto tem várias consequências, estas reações. Uma delas é esta reação imediata, óbvia, de sofrimento, que repetido causa um certo desgaste. E outra é a seguinte, é que sempre que nós estamos em sofrimento, de alguma maneira, a nossa mente vai sempre tentar encontrar formas de diminuir esse sofrimento. E como é que a nossa mente faz isso neste caso? Simplesmente desviando o olhar. É a forma mais rápida, mais imediata para aliviar aquele sofrimento que estávamos a ter por estarmos a olhar para uma certa imagem, é desviar o olhar. É por isso que o que é natural ver em todas as pessoas é, assim que se coloca uma imagem de uma pessoa com ferimentos, uma pessoa em sofrimento, o reflexo é a pessoa tentar desviar o olhar para aliviar o sofrimento que aquilo está a causar. Claro que os profissionais da saúde não podem fazer isto, não podem desviar o olhar. Um médico ou uma médica ou mesmo um psicoterapeuta não pode desviar o olhar da pessoa. Tem que ter controle da sua atenção, do seu olhar, para conseguir retirar a maior quantidade de informação possível para fazer um diagnóstico e decidir rapidamente qual é que é a melhor abordagem naquele caso. Mas aquilo que foi observado foi interessante, porque mesmo estes profissionais da saúde que claro, estão treinados para olharem e para se focarem no problema, a verdade é que a mente está sempre à procura de alívio do sofrimento causado por aquela imagem. Então o que acontece são coisas que chamaram de pestanejares da atenção, ou seja, o grau de atenção e de foco é interrompido e a pessoa não tem consciência de que isto está a acontecer. Há interrupções frequentes e curtas, pausas de atenção para haver então esse alívio da tensão, do stress, do sofrimento que está a ser causado por causa daquela imagem, daquela pessoa. E isto, claro que diminui a capacidade de absorver informação e faz com que as pessoas, como disse, sem ter consciência disso, possam entrar neste tipo de comportamento de apressar o que estão a fazer, porque querem sair dali para aliviar o sofrimento. Então isto foi observado e foi medido. Portanto, há sofrimento,
há repulsa, isso vê-se nessas áreas do cérebro que ficam ativadas, estão associadas à dor, e há estes pestanejares da atenção, ou seja, há uma diminuição da atenção e da capacidade de recolher dados e informação. Sabido isto, então as pessoas foram sujeitas a um certo programa de meditação. E a meditação estruturada, guiada, acompanhada, neste caso específico que eu estou a falar era um programa de 8 semanas, era como que um retiro de 8 semanas, em que havia práticas diárias, ensinadas, guiadas, havia crítica, havia correção, havia este diálogo com o professor, e é isto que é importante, fazer sempre no verdadeiro ensino da meditação. E o que foi sendo observado foi muito interessante. Estas técnicas de meditação envolviam principalmente duas técnicas, porque há diferentes tipos de meditação que conseguem criar efeitos e transformações diferentes nas pessoas e, portanto, desenvolvem capacidades diferentes. E este tipo de meditação, como na meditação clássica, havia principalmente dois focos neste programa de meditação, a que estas pessoas, estes profissionais da área da saúde, eram sujeitos. Um deles era o melhoramento do controle da atenção, portanto do foco, melhorar o foco, para diminuir estes pestanejares da atenção, fazer com que o nível de atenção seja maior e seja ininterrupto. E outras práticas também que foram utilizadas foram com o objetivo de abrir e desenvolver o sentimento de compaixão. E o que é isto? E aqui estabeleceu-se a diferença entre a compaixão e a empatia. Neste contexto, claro que estes dois termos podem ser, o seu significado pode ser muito discutido e é muito subjetivo, mas neste contexto, a empatia então é aquela reação reflexa de sofrimento, que reproduz o sofrimento que a outra pessoa está a ter e causa realmente mal-estar, e a empatia e a compaixão é o sentimento que se desenvolve por pessoas de que nós gostamos, pessoas da nossa família, pessoas com as quais nós nos sentimos bem e estamos sempre motivadas e sempre disponíveis para as ajudar. E é um sentimento bom, positivo, faz as pessoas sentirem-se bem. E o que começou a ser observado, mesmo durante o programa e no fim do programa, foi que depois o que era observado já era muito diferente. E é interessante então que não é só o relato das pessoas que é tomado em conta, não é só o comportamento das pessoas que é tomado em conta, que é diferente, mas é também interessante observar como o próprio corpo, certos sinais fisiológicos e como também as partes do cérebro que reagem, que ficam ativas, são diferentes. E então não há dúvida nenhuma que há transformações, há certos traços que são aqui alterados definitivamente. O que foi então observado e medido é que estas pessoas, estes profissionais da saúde, médicos, médicas e outras profissões, quando eram então confrontados com imagens de pessoas em sofrimento, aquela área que ficava ativa, que causava sofrimento e repulsa e inevitáveis, incontroláveis pestanejares da atenção, começava a apagar-se, essa parte começava a diminuir. E o que em substituição começava a ficar mais ativo, portanto a parte do cérebro começava a ficar mais ativa, eram aquelas áreas que estão ativas quando a pessoa sente compaixão, que estão ativas também quando a pessoa se lembra, por exemplo, das pessoas de quem gosta, quando sente compaixão, quando sente amizade, quando sente amor. Eram essas partes que começavam a ficar ativas. Então a experiência mudava radicalmente. Antes, quando lhes eram mostradas imagens de pessoas em sofrimento, havia a tal reação emocional, de sofrimento, de dor, a repulsa, o reflexo ou a tentativa de desviar a atenção, portanto havia mal-estar, e agora não havia mal-estar, havia bem-estar, porque o sentimento de compaixão cria bem-estar. Havia um sentimento e uma motivação para ajudar a pessoa de forma genuína. Os pestanejares da atenção diminuem, portanto o foco era mais contínuo, porque já não havia aquela tentativa persistente da mente desviar o olhar de uma coisa que causa sofrimento, porque agora não há sofrimento. E isto então mudou radicalmente a experiência das pessoas, não só de maneira observável, mas também aquilo que depois as pessoas relatavam. E isto, claro, melhora muito a qualidade de vida dos profissionais da saúde e altera radicalmente a experiência que elas têm no exercício da sua profissão.
De antes havia um desgaste continuado, isto é uma coisa que é muito conhecida já há muito tempo nos profissionais da saúde, desgaste que se vai acumulando ao longo do tempo e neste caso não só não há desgaste psicológico, não há desgaste emocional, há um sentimento de bem-estar positivo em que, portanto, as pessoas reagem com esse sentimento de compaixão e há uma genuína motivação e vontade de ajudar a pessoa e há esse prazer de exercer esse tipo de trabalho. E é muito interessante nós podermos observar isto hoje com a tecnologia que temos de forma científica e nada disto é contraditório ou caminha num sentido contrário das pessoas que querem desenvolver também a sua parte espiritual ou despertar a sua consciência. Todas as pessoas ligadas à meditação, mesmo das linhagens tradicionais, se têm disponibilizado, todos os yogis, quer seja das tradições budistas ou indianas, védicas, se têm disponibilizado para serem estudados, para o seu corpo, o seu cérebro serem estudados na prática da meditação, para podermos então verificar, como disse ainda agora, para nós não nos guiarmos só através do relato das pessoas, que é subjetivo, não só através do comportamento, que já é menos subjetivo e já nos dá sinais muito fortes, e foi com isso que nós temos lidado durante todo este tempo, até termos esta tecnologia, mas agora vemos, sem dúvida nenhuma, que realmente há alterações fisiológicas, alterações físicas, que explicam porque é que o comportamento das pessoas se altera, a sua experiência de vida se altera, a sua saúde física e mental se altera. Portanto, a prática de meditação é muito importante, por isso eu estou a fazer este vídeo para dizer a todas as pessoas que pratiquem meditação, este tipo de meditação que eu ensino nos cursos, porque o que resulta, o que cria estes efeitos, estas alterações, não são as aplicações, nem são os workshops de um dia, nem são os vídeos. Portanto, não são essas coisas que criam transformações. O que este estudo e muitos outros estudos, estou aqui a dar o exemplo apenas de um deste, mas há muitos outros, têm demonstrado é que a meditação realmente cria esses efeitos muito, muito positivos em todas as pessoas, e depois falarei de outras experiências interessantes que têm sido feitas, quando a meditação é aprendida de forma estruturada, continuada durante algum tempo, para poder então sortir alguns efeitos. E quando falamos de profissionais da saúde, claro, não são só médicos ou médicas, são todas as pessoas que se confrontam com o sofrimento dos outros, todo tipo os psicoterapeutas, todo tipo de terapeutas, aliás, lidam com isso diariamente e têm que encontrar formas de se libertarem dessas reações que causam sofrimento e causam desgaste para passarem a ter outras que causam bem-estar e motivação para ajudar as pessoas. Portanto, pratiquem a meditação, comecem a aprender. No meu site podem ver muito mais informação sobre meditação e inscrevam-se nos cursos que estão constantemente a começar. E gosta, partilha este vídeo e até à próxima. Obrigado.